Bom dia a todos. Eu vim aqui hoje apresentar o mini projeto de álgebra linear, que seria a aplicação de álgebra linear no modelo econômico de Leontief. Primeiramente, quem foi Leontief? Leontief foi um economista que nasceu na Alemanha, em Munique. Ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Ciências Econômicas. Como economista, obviamente, a área de estudo dele principal foi economia. No entanto, ele focou a maioria dos seus estudos em Input-Output Analysis. Também pode ser dito em português como análise de insumo-produto. Ele trabalhou em diversas universidades durante sua vida, mas uma das que se destaca principalmente é a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O modelo econômico de Leontief. Vamos lá. Ele foi responsável por ganhar o prêmio Nobel por ele durante sua época. Além disso, a modelagem de Leontief ela consiste no uso de métodos matriciais para análise de diferentes setores da economia. Então, vocês vão ver um exemplo mais à frente aqui no próximo slide para poder compreender como é que esse modelo de Leontief seria dado um exemplo interessante da economia dentro da indústria de alumínio. Os setores da economia, ao mesmo tempo que produzem, eles requerem produtos. Isso é algo muito importante para você poder entender o modelo. Então, por exemplo, o setor industrial, ele precisa de insumos do setor industrial, ele precisa de insumos do setor de agricultura, ele precisa de insumos do setor de serviço, de diversos outros setores para poder funcionar. Então, todo setor, ao mesmo tempo que ele produz, ele também requer produto. É sempre importante ter isso em consideração. O estudo desse modelo tem como viés estudar como fluem os produtos e insumos dentro da economia, sendo denominado de análise de insumo-produto. Exemplo, vou pegar um exemplo aqui que eu acho muito interessante. A indústria de alumínio é uma indústria que necessita de diversos insumos de outros setores da economia, como eletricidade para produzir o alumínio. Logo, vamos pensar aqui comigo. Vamos colocar alumínio dentro do setor industrial, o setor elétrico. Vamos colocar também indústrias de limpezas como o setor de serviço. Vamos colocar o setor de agricultura, que serve para alimentar os operários que estão lá. Então, você vê como é que diversos setores precisam um do outro. Então, eles todos vão se juntar em diversos pontos e assim se agregar. Então, por exemplo, o setor da indústria de alumínio, ele precisa do setor de extração, que também precisa do setor de serviços, que também precisa do setor de agricultura. Então, todos os no final formariam uma malha da economia, né? A malha da economia em geral é muito interessante se estudar. Tem várias imagens dentro do Harvard Atlas of Economic Complexity, que é um site muito bom para justamente ver essa malha da economia e como é que cada setor precisa um do outro, e também que mostra as cadeias produtivas de cada setor. Esse estudo de insumo-produto também é muito importante para entender a cadeia produtiva. Então, eu peguei aqui um exemplo que serve também para falar um pouquinho sobre um assunto que não é diretamente ligado, mas que acaba sendo indiretamente ligado a essa questão de Leontief, que é justamente isso daqui. Isso daqui é uma matriz, né? É uma matriz demonstrada em gráficos aqui, que mostra, né, a exportação do Brasil para os Estados Unidos. Então, 10% das nossas exportações para os Estados Unidos são de soja, 7,2% são de minério de ferro. Você vê que cada um tem cada cozinha aqui. Isso serve justamente para separar o setor da economia. Então, por exemplo, aqui seria agricultura, agricultura refinada. Aqui seria extração, aqui seria indústria, né? E tem indústrias separadas aqui. Aqui esse azulzinho aqui, por exemplo, é a indústria tecnológica, né? Isso daqui eu retirei do Harvard Atlas of Economic Complexity. No caso, eu tirei uma imagem do Google que retirou desse site aqui. É muito interessante analisar isso daqui para você estudar justamente a complexidade econômica do país. A complexidade econômica do país vai também ser dita de acordo com o desenvolvimento dele. Então, por exemplo, você vê que o Brasil ele tem diversas indústrias de extração, que é a maior parte da exportação dele. Então, açúcar, soja, minério de ferro. Indústrias com pouco valor agregado, o que não é muito bom para o país. Se você for pegar de um país desenvolvido como os Estados Unidos, até mesmo China, que é um país em desenvolvimento, mas que está com a indústria mais adiantada no momento, você vai ver que eles vão ter mais produtos como computadores, que são produtos de maior cadeia produtiva e que aumentariam a complexidade econômica, permitindo assim com que a população ganhe salários maiores e tudo mais devido à especialização da economia.
Para que serve o modelo econômico de Leon Tiff? Voltando aqui um pouco para Leon Tiff, porque ali só foi uma deviação sobre um assunto que eu acho muito interessante e que acaba se relacionando sobre. Para que serve? A análise de insumo-produto tem a utilidade de prever a falta de alguns produtos na economia. Então vamos pensar assim. Quando a gente pega, por exemplo, a crise energética e hídrica do Brasil em 2020, que fez com que o preço da energia subisse até a bandeira vermelha, a água também estava com problema, não aqui no Nordeste, o Nordeste foi afetado pelo preço, mas a crise hídrica foi principalmente afetando no Sudeste. Vários reservatórios foram abaixo das médias que eles deveriam se manter, né? E isso daí poderia ter sido previsto. Por quê? Basta você fazer uma análise de insumo-produto para você prever isso daí. Então, por exemplo, a análise de insumo-produto de Leon-Tiff serve justamente para a gente prever a demanda de algo. Então, reflita comigo. Se eu consigo prever a demanda de água dentro do país, eu posso simplesmente já ir me preparando com medidas paliativas para que as pessoas não gastem tanta água, já que eu estou vendo que o reservatório não está enchendo tanto e tudo mais. A crise hídrica de São Paulo também, em 2015, era previsível também. Era possível se ver isso aí dentro de uma matriz de análise de insumo produto, né, com cálculos de Leon-Tiff e tudo mais. Então você vê que acaba tendo uma utilidade muito grande, principalmente em momentos de escassez. Óbvio que isso daí não é capaz de prever o imprevisível. Por exemplo, durante a Covid, o que aconteceu? Você teve um recluso, o meio social se fechou, né, devido a não poder mais andar na rua e tudo mais. Então várias indústrias tiveram que fechar. E isso daí gerou um grande problema na cadeia produtiva. A matriz de Leon-Tiff não vai ser possível de prever isso daí, porque isso é algo esporádico, é algo não previsível, né? Então, no entanto, a crise de água é totalmente previsível, porque eu consigo ver a demanda. Casos em que a cadeia produtiva feche do nada, eu não vou ser capaz de prever isso daí por meio de uma matriz, né? Isso vai além da matemática, além da capacidade de previsão estatística aí, né? Então, vamos pegar um exemplo prático aqui. Eu peguei uma tabelinha aqui, né, que serve para mostrar assim, o insumo requerido para produzir uma unidade monetária e aqueles teus fornecedores, né? Então, por exemplo, para o setor de manufatura produzir uma unidade monetária, ele vai precisar do quê? 0,4 do próprio setor de manufatura. Então, por exemplo, se a gente for pegar a indústria de alumínio aqui, né? Sei lá, você vai chegar aqui e ele vai precisar do próprio setor de manufatura. Então, para comprar máquina, para comprar caminhões, para transportar um alumínio, não sei, diversos outros serviços, diversos outros manufaturados que eles vão contratar ou comprar, né, eles vão precisar disso daqui. Então isso daí vem do próprio setor de manufatura. Às vezes você pode confundir porque o setor de manufatura dá dinheiro para o próprio setor de manufatura. Porque justamente a indústria precisa também da própria indústria, né? Ele precisa do setor de agricultura, o setor de manufatura aqui, como você vê. Por quê? Pô, só pensa comigo aí. Os empregados deles comem. Se os empregados comem, né, também a própria indústria tem que dar alimentação, né, vale refeição, tudo mais. Então, ele também vai precisar do setor de agricultura e do setor de serviços. Muitas vezes empresas terceirizadas de serviço ou de serviço de limpeza, né, empresa terceirizada de transporte, empresa terceirizada de diversas outras coisas, entraria também em serviços aqui. Então, o setor de manufatura tem essa matriz. O de agricultura pode se dizer também a mesma coisa, ele precisa do manufaturado. O setor de agricultura precisa do próprio setor de agricultura, né? O setor de serviços é pouco necessitado também. Uma coisa interessante aqui de se observar, ó, você vê que um insumo requerido para produzir uma unidade monetária, 0,4 mais 0,2 mais 0,3 é 0,9. 1 é maior do que 0,9. Então quer dizer que esse setor aqui, ele tá ok, tá superavitário aqui, né? A agricultura aqui, 0,25 mais 0,3, 0,55, 0,55 mais 1, ou 0,1, é igual a 0,65. Maior do que 1 aqui. Então tá rentável também. Aqui também, se a gente for analisar, 0,15 mais 0,35 mais 0,2, vamos olhar aqui. 0,15 mais 0,35 é igual a 0,50 mais 0,2, 0,70. Superavitário também acima de 1. É, Aqui a gente tem a matriz que representa esse quadro aqui, né? Que no caso você está vendo aqui, 0,4. Todos os dados do quadro estão representados aqui nessa matriz, como vocês podem ver. Aqui são justamente os vetores que a gente vai usar para ver a demanda. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui só para mostrar uma coisa para vocês. Aqui tem a fórmula, né? Demanda é igual a x, né? Que seria esse negócio aqui, x1, x2, x3. Demanda é igual a x menos cx, né? Esse x aqui, como você está vendo, deixei dessa forma aqui. Quando você multiplica isso daqui por isso daqui,
da Cx. Né? Isso daqui seriam as forças de demanda. Então, isso daqui é a demanda. Esse x1, x2 e x3 é a demanda. Certo? Ou a demanda é o quê? Isso daqui, na verdade, seriam as forças, né, de vetores. Então, por exemplo, demanda é igual a x menos cx. Vamos pensar assim, vamos isolar esse x aqui para facilitar. Então, demanda é igual a x vezes matriz de identidade menos matriz de consumo. Matriz de consumo, a gente pode dizer, ou então matriz que representa a economia. Você vê que essa última equação aqui, menos c, é conhecida também como matriz de Leontief. E a equação como um todo é a equação de Leontief, obviamente. Conclusões. O que a gente pode concluir com aquilo dali? Vamos lá. Aqui eu generalizei aqui as matrizes que eu utilizei. A matriz de demanda, que vai ser demonstrada ali, a matriz x1, xn e tudo mais, né? Que vai justamente demonstrar as forças. Para uma economia com N setores produtivos, temos a matriz de consumo, vetor de produção e vetor de demanda. Isso daqui vai ser melhor explicado no exemplo que eu vou dar mais prático aqui, ainda é uma conclusão sobre o que a gente aprendeu. Para uma economia com N setores produtivos, temos a matriz de consumo, vetor de produção e vetor de demanda. Então aqui, esse X é o vetor de produção, certo? O vetor de demanda, né, que é o que a gente normalmente quer saber dentro da economia, que serve para prever a utilização de água, a utilização, o quanto é que a gente vai precisar daquele produto para o mercado. Então, várias indústrias podem utilizar isso daí justamente para prever a falta de insumos, né? Quanto de insumo a gente vai precisar, o quanto a gente precisa contratar de serviço, tudo mais, né? Se a matriz de Leontief for invertível, então a equação de Leontief será a solução única, tá ok? Ah, como é que eu posso ver que ela é invertível? Isso daqui é um teorema, tá ok? Soma disso daqui, soma da linha é maior do que 1, e soma das colunas também aqui maior do que 1, ou menor do que 1, a soma das linhas é menor do que 1 e a soma das colunas é menor do que 1, ela é invertível. Então, ok. Aí, então, se tudo isso aqui. Uma economia será rentável se a soma de entradas das colunas das linhas também for menor do que 1. Então, é como eu mostrei aqui agora. Ó, 0,4 mais 0,2 mais 0,3 é igual a 0,9. Economia rentável. Olha que legal, uma manufatura está dando dinheiro. Então isso é muito bom. Isso quer dizer que a economia é rentável e que podemos prosseguir dessa forma. Você quer manter a economia desse jeito. Vamos pegar um exemplo aqui legal. A gente vai olhar a matriz aqui do outro slide, né, que eu usei. Como vocês estão vendo aqui, né? E aqui. Levando em consideração a matriz C do sexto slide, né? E supondo que o setor aberto tenha demandas de 18.740, 21.325 e 15.210, no caso daqui seria a força de produção também, né? É que a gente bota demanda para facilitar. Correspondentes, respectivamente, aos setores de manufatura, agricultura e serviços, que determine o vetor X que atenda exatamente essa demanda. A gente quer saber, no caso, esse X1, X2 e X3. Tá vendo? A gente vai fazer uma equação matricial aqui, basicamente. Né? Se quiser, depois pode fazer até um sistema de equações. 1 menos 0,4, 0,6 aqui, né? Menos 0,25, menos 0,15, menos 0,2, 0,7, menos 0,35, menos 0,3, menos 0,1 e aqui menos 0,8. Isso daqui a gente vai multiplicar, esse resultado que eu acabei de falar, a gente vai multiplicar por x1, x2 e x3 aqui por essa matriz. E isso daí é igual àquilo dali, 18.740, 21.325 e 15.210, né? Respectivamente cada setor. Manufatura, serviços e... serviços não. Manufatura, agricultura e serviços. Aqui, né, você vai ver 0,6, né, o resultado que eu acabei de falar, vezes x1, x2 e x3, 18.740. Resolveu a equação, né, de matrizes aqui, vai dar 80 mil. Então essa daqui é a demanda final, é o quanto eu preciso produzir, o quanto eu vou precisar para suprir a economia. Eu vou precisar de 80.895 unidades monetárias, 2 ali, né? Serve tudo isso aí é a demanda daquele local, desse país X ou dessa economia N. Né? É possível se entender também por esse problema apresentado que a economia é rentável, levando em considerações que as somas das linhas e das colunas são todas menores do que 1. Olha que maravilha. Aqui estão as referências do trabalho, né? Eu utilizei o livro de álgebra linear Anton, do Anton, né? As imagens de cada slide aí, respectivamente. E teve um vídeo especialmente aqui que me ajudou bastante para compreender o assunto, que é justamente esse vídeo no YouTube.
Os assuntos utilizados foram sistemas de equações, matrizes e vetores. Como eu sou o único integrante do grupo, então eu fui responsável pelo slide, fui responsável pela fala e pelo roteiro também, né? E é isso, essa foi a apresentação sobre o modelo de Leontief. Espero que vocês tenham entendido o problema, a resolução de problema, a conclusão também sobre Leontief, que é muito importante, e é isso.